abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, para quem não me conhece, o meu nome é Aldair. Nós estamos aqui neste canal fazendo algumas leituras, trazendo o entendimento sobre o Evangelho da Graça de Deus. Este Evangelho é um Evangelho que salva a mente dos filhos de Deus. Nós precisamos conhecer o Evangelho da Graça de Deus. Por isso, eu digo a cada um de vocês, a você que está aí pela primeira vez aqui neste canal, se inscreva, não perca mais tempo. Se inscreva, porque a gente vai estar trazendo conteúdos muito, mas muito importantes mesmo. Olha, o tema de hoje é: o muro foi derrubado. Vamos fazer leituras dentro desses textos para que a gente possa estar entendendo que o muro já não existe mais. O muro foi derrubado. Jesus derrubou o muro. Eu convido vocês para fazer uma leitura em Efésios. O apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos Efésios, no capítulo de número 2, no versículo 14. Leia comigo. Olha: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus destruiu uma barreira. E Paulo chama essa barreira, claro, Paulo está usando aqui figuras de linguagem. Nós vamos entender na sequência, dos nossos estudos, por que eu digo que é uma figura de linguagem. Paulo não está aqui falando claramente sobre um muro. Paulo está usando a expressão muro porque era o que era conhecido daquela época. As cidades antigas, elas eram cercadas de muro. Jerusalém era cercada de muro. O próprio templo de Salomão tinha muros, que separava ali então o pátio. Tinha o pátio interno, tinha o pátio externo. Então Paulo está usando esta figura de linguagem, está usando essa palavra muro, mas Paulo está querendo dizer algo espiritual. Existia um muro espiritual que separava também os gentios dos judeus. Os gentios não poderiam praticar as obras da lei, as leis que foi dada ao povo judeu. Os gentios não tinham direito de praticar. Um gentio, para praticar a lei de Moisés, ele tinha que ser circuncidado. Então Paulo está dizendo aqui, olha, vamos repetir a leitura aqui do versículo de número 14, para a gente poder então estar aprofundando mais. Eu queria dizer para vocês que este texto, que a gente está lendo aqui em Efésios capítulo 2, no versículo 14, existe uma profundidade muito grande nesse versículo. Aqui quando Paulo está dizendo, olha, leia comigo novamente. Paulo diz: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Os judeus, eles eram o povo escolhido por Deus. E existia então ali um muro que separava o povo gentil do povo judeu. E Paulo está dizendo que Jesus, ele destruiu esta barreira. Ele jogou para o chão este muro que separava os dois povos. De ambos os povos, ele fez um só. Isso é algo muito interessante. Nós precisamos fazer mais leituras neste texto para a gente entender melhor o que se trata, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aos Efésios quando ele diz que o muro foi destruído. Vamos ler também aqui mesmo, nesse capítulo, capítulo 2, no versículo de número 11, vamos ler aqui uma sequência, porque é muito importante a gente ler um versículo, a gente voltar um pouquinho, ler um pouquinho do texto para a gente entender melhor o que está acontecendo. Leia comigo no versículo de número 11, a gente vai até o 14. Olha: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo,
que está acontecendo? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer que os gentios, eles, por nascimento, né, eles já nasciam em uma nação, no meio de um povo, o qual eles já eram chamados incircunciosos, porque eles não eram circuncidados, porque todos os que eram circuncidados eram somente aquelas crianças, os meninos, homens, que eram nascidos dentre os judeus. No 8º dia, todos os meninos, homens, eles eram circuncidados. Mas as outras nações, lá no Egito, lá em Roma, as outras crianças que não eram judeu, eles não eram circuncidados. Então, os judeus que eram circuncidados chamavam eles de incircunciosos, porque eles não tinham a circuncisão. E eles não poderiam praticar a lei, porque a lei de Moisés, a lei foi dada para Moisés aplicar no povo judeu. Então, a lei de Moisés foi dada somente aos judeus, não foi dada aos gentios. O apóstolo Paulo está explicando exatamente isso. Paulo continua dizendo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha qual que era a posição dos gentios naquela época, antes de Cristo. Na época da lei de Moisés, a lei foi dada justamente só para o povo judeu. E os demais povos, os gentios, né, de todas as outras nações, eles não eram circuncidados, eles não tinham direito nas promessas. Eles estavam vivendo sem Deus no mundo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, os gentios, Paulo diz assim, olha, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Assim que era a posição dos gentios. E Paulo, já depois da cruz, já depois que Jesus tinha morrido na cruz e ressuscitado, Paulo, aqui escrevendo aos Efésios, depois que Jesus já tinha feito a grande obra da cruz, né? Depois que Jesus já tinha realizado as conquistas da cruz, a qual nós estamos trazendo uma delas aqui hoje. São várias, são inúmeras as conquistas da cruz. Hoje nós estamos com esse tema aqui hoje, olha, o muro foi derrubado. Este nome desse tema que eu estou trazendo aqui hoje, na verdade, é uma das conquistas da cruz. Jesus, ali naquele madeiro, ele estava realizando várias, inúmeras conquistas. E uma delas foi essa derrubada deste muro. Ele jogou para o chão o muro. Existia um muro que separava os povos e ele derrubou este muro. Paulo está tentando explicar isto aqui para os Efésios. Exatamente. E hoje nós, pela graça de Deus, nós temos a Bíblia, a qual nós podemos estar lendo, né? Nós podemos estar trocando as ideias. Nós estamos aqui buscando entendimento, compartilhando entendimento acerca dessas maravilhas, dessas conquistas da cruz. E Paulo diz assim, olha, na continuação do texto, Paulo diz assim, olha, mas agora, em Cristo Jesus, antes eles estavam separados sem Deus no mundo, mas Paulo diz agora. Por que Paulo diz mas agora? Porque Paulo já está depois da cruz. Exatamente, o feito já tinha acontecido. A obra da cruz já tinha sido perfeita. Jesus ali naquele madeiro já tinha conquistado várias e várias coisas. E uma delas ele jogou para o chão, que era o muro. E Paulo está dizendo, olha, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha, o sangue de Cristo teve um efeito que atraiu os gentios que estavam longe das promessas, das alianças, os gentios que estavam vivendo como se estivesse abandonado e sem Deus no mundo, porque o povo, na verdade, desde da desobediência de Adão, toda a natureza, toda a criatura tinha perdido o contato com Deus. Pela desobediência de Adão, o mundo, a criação, tanto os seres humanos como toda a criação, não estava mais reconciliada com Deus.
o povo estava sem Deus do mundo. Deus ainda escolhe um povo, que era o povo judeu, para ser o Deus deles e para que eles pudessem ser o povo dele. Deus então dá a este povo uma lei para eles praticar. Qual que era a intenção desta lei? A lei era exatamente para mostrar a fraqueza do ser humano, para mostrar a fraqueza da carne, para expor os erros da carne, para mostrar o quanto o homem é capaz de transgredir, o quanto o homem é capaz de pecar. Porque pecado é exatamente isto, é transgressão da lei. Então, por isso que Deus colocou ali 613 mandamentos para os judeus praticar, para expor as obras do homem, para expor a falha do homem, para expor o pecado, a transgressão, porque a carne ela já é fraca por natureza. A carne não consegue agradar a Deus. Exatamente. Deus então coloca ali aquela lei sobre aquele povo que ele escolheu para expor para toda a humanidade que o homem com a carne é impossível de agradar a Deus. Os judeus tentavam ser justos, ser justificados diante de Deus praticando a lei, mas eles não conseguiam praticar toda a lei. Era 613 mandamentos. E este era o propósito de Deus, do Criador, em dar aquela lei com tantas ordenâncias, com 613, justamente para mostrar, tanto para os judeus como para toda a humanidade, o quanto o homem precisa de Deus. E aí ele manda o seu filho para reconciliar tanto os judeus como também os gentios, para reconciliar a criação com o Criador. Isto é algo maravilhoso. Paulo está tentando explicar, Paulo pregando o Evangelho da Graça. Nós aqui estamos só lendo, né? Nós estamos lendo o Evangelho da Graça, o Evangelho que Paulo pregava. Nós estamos tentando entender estas riquezas que Paulo traz aqui dentro deste Evangelho. Estamos compartilhando com vocês. Eu quero que vocês peguem as suas Bíblias, anotam as passagens, os versículos que a gente está lendo. Vamos juntos crescer nesse entendimento, vamos buscar conhecimento. O Criador no Antigo Pacto, ele diz que o povo dele estava sendo, lá no Antigo Pacto, estava sendo destruído por falta de conhecimento. O conhecimento das coisas liberta a nossa mente. E nós podemos então estar vivendo aqui nesta terra de uma forma mais tranquila, em paz, de forma espiritualmente. Não estou dizendo aqui fisicamente, não estou dizendo aqui na carne. Na carne nós temos problemas. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aflições, problemas, né, a correria do dia a dia, tudo isso nós temos. Mas quando se trata do âmbito espiritual, quando se trata da mente, da alma, a alma é as nossas emoções, são os nossos sentimentos, o equilíbrio da nossa alma. Em âmbito espiritual, o Evangelho da Graça de Deus é um suporte extraordinário. Nós precisamos conhecer o Evangelho da Graça de Deus, porque o Evangelho, ele salva a nossa mente, como eu tenho dito. O apóstolo Paulo, então, está dizendo exatamente isso, olha. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruindo a barreira, o muro de inimizade. Olha, Paulo está deixando bem claro aqui para os gentios da sua época. Paulo está dizendo aqui para os efésios, né? Paulo está querendo dizer para eles que eles estavam sem Deus no mundo, que eles estavam afastados, mas o muro foi derrubado. Agora, eles também passaram a ser povo de Deus. Não existe mais dois povos, existe um povo só. Deus é Deus de todos nós, indiferentemente da forma de você pensar, diferentemente dos locais que você frequenta. Você é um filho de Deus. Você não é mais um gentil afastado de Deus. Você não é mais um gentil que não tem uma reconciliação com Deus, pois na cruz o muro foi derrubado. Você hoje está reconciliado com Deus. Você é um filho de Deus, um eleito de Deus. Você precisa procurar, sim, entender, mas você não deixa de ser filho.
Você é um filho de Deus, um abençoado de Deus. Eu quero que você saiba disso. Olha, vamos estar encerrando esse tema, mas nós precisamos trazer mais assuntos, mais leituras sobre este assunto para poder ficar mais claro. Nós vamos saber então, em breve, nós vamos estar trazendo aqui um estudo que vai apresentar para nós o que era este muro que Jesus derrubou. Que muro era esse que separava os povos? Tinha o povo judeu e tinha o povo gentil, e um muro que separava, e Jesus derrubou este muro. Que muro é este? Tá ficando aí então a pergunta. Se você quiser, coloca nos comentários aí, né? O que você acha? Que muro é esse? Dá a sua opinião. Quem sabe a sua opinião aí nos comentários pode virar um vídeo aqui do canal também, e você vai estar interagindo e nós vamos estar crescendo juntos na graça e no conhecimento. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Graça e paz.